O presidente Jair Messias Bolsonaro comete crime mais uma vez eleitoral, utilizando a máquina pública para poder promover a sua campanha fora do Brasil, levando inclusive o Malafaia junto, levando outras lideranças religiosas juntas, basicamente para atrair ali o olhar dos seus apoiadores mais ferrenhos. A gente sabe que a Michelle acabou até levando o Augustin, que é o seu maquiador, e ontem eu falei até no vídeo aqui que ele tinha ido como influenciador e tudo mais, e um amigo me chamou a atenção e explicou: não, Carlito, a ida do maquiador a gente até entende, porque a Michelle é mulher, às vezes a mulher precisa realmente de um maquiador, mas a ida do Malafaia, a ida do padre Antônio Paulo Antônio, não me recordo bem agora o sobrenome dele, realmente é algo infundado. O Bolsonaro fez todo o discurso eleitoral lá no Reino Unido, na Inglaterra, mais em específico, deu entrevista também para a SBT, disseminando informação falsa, e eu vou explicar aqui para vocês mais uma vez qual foi o crime cometido pelo Bolsonaro dessa vez. O Bolsonaro cometeu o crime de abuso de poder econômico. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final vocês esquecem. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso vídeo sendo membro ou apoiador, com o nosso trabalho na verdade, seja membro ou apoiador. Se não puder ser membro ou apoiador e quiser colaborar com qualquer quantia com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está passando aqui. Esse vídeo hoje não vai ter muita edição, porque o meu editor hoje está fazendo aniversário, o Gabriel. Eu dei folga para ele, né? Todo mundo merece descanso. Eu dei uma folga para ele, então quem vai fazer todo o processo de edição desse vídeo aqui sou eu. E como eu estou em São Paulo, tá meio corrido, eu não vou conseguir fazer todos os insets para vocês. Mas viralizou nas redes sociais, como vocês devem ter visto, o Bolsonaro dando uma entrevista para o SBT, dizendo ali que é impossível ele não vencer a eleição no primeiro turno com pelo menos 60% dos votos. Caso isso aconteça, né, caso ele não vença a eleição no primeiro turno com pelo menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. A alegação dele é que toda vez que ele vai visitar alguma cidade, o Datapovo comprova ali que ele está na frente das pesquisas quando se compara com o presidente Lula. E isso também é uma mentira, né? Porque quando você compara alguns eventos do Bolsonaro e outros eventos do Lula, você vê também que, na verdade, a quantidade de pessoas comparecendo nos eventos do Lula tem sido maiores que a quantidade de pessoas que comparecem nos eventos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Um fato para poder dar uma certa comprovação a isso que a gente está falando é o próprio 7 de setembro, que em outros momentos teve uma quantidade imensa de pessoas lá em Brasília, inclusive durante o período ainda do auge da pandemia da Covid-19, período que gerou até uma certa polêmica, e esse ano a gente teve cerca de 100 mil pessoas lá em Brasília. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, se imaginou que teria mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, porque foi o que se teve no ano passado. Esse ano não chegou nem perto disso. E no Rio de Janeiro também, né, que é o curral do Bolsonaro, onde ele marcou o evento do 7 de setembro, também teve muito menos pessoas do que esperado. Somados ali São Paulo e Rio de Janeiro juntos não dariam nem 100 mil pessoas, então é uma grande mentira. Só que já tem um certo tempo que eu venho trazendo para vocês aqui a informação de que o Bolsonaro tem buscado trabalhar com uma coisa chamada guerra de narrativa. O que é a guerra da narrativa? É ele dizer, por exemplo, que ele está vencendo, que ele está liderando, que ele está na frente, que ele é o cara que vai vencer as eleições do primeiro turno, que se acontecer o oposto é porque foi roubado. E essa guerra de narrativa faz com que parte do eleitorado dele realmente acredite nessa tese de que ele está vencendo a eleição, a pesquisa na verdade, e que vai vencer a eleição. E ele tem utilizado nesse momento o espaço que ele tem na SBT, o espaço que ele tem na Rede Record, o espaço que ele tem na Jovem Pan News para disseminar informação falsa, basicamente para deixar ainda mais radicalizado o eleitorado que já é radicalizado, que o apoia. Porque é o que ele diz aqui textualmente na entrevista. Eu vou ler para vocês aqui o que ele disse no momento de um trecho da entrevista que ele deu lá para o SBT. Está bastante dividido, né? É muito mais favorável a mim. Eu digo, se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE, tendo em vista, obviamente, o Datapovo, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento. E aqui a gente precisa levar em consideração também dois pontos: que os eventos dele já tem tido muito menos gente que ele imaginava que teria, e ainda tem uma quantidade acima do que deveria nesses eventos. Por quê? Porque tem muito deputado que vai para a reeleição e aí bota lá todo o gabinete, todos os funcionários que tem carro comissionado para ir.
Tem alguns líderes e governos de estado, por exemplo, que apoiam ele, pouquíssimos, mas tem alguns que o apoiam, como é o caso do Rato Júnior lá no Paraná, e aí ele também bota ali parte dos funcionários comissionados para ir. Esse funcionário comissionado leva um amigo, leva um parente, leva um vizinho, basicamente para manter isso. E tem aquelas pessoas que estão trabalhando nesse momento com os deputados, os candidatos, né, os que já são deputados e os que são candidatos à reeleição ou ao primeiro mandato, seja ele deputado federal ou deputado estadual, bem como também candidatos a senador e a governo, que a pessoa recebe um valor para estar trabalhando ali, balançando a bandeira, acompanhando o evento de rua, e isso faz com que alguns eventos realmente tenham uma quantidade mínima de pessoas. Que tem acompanhado o Bolsonaro nas ruas vê que essa fala dele não tem nada a ver com a realidade. A grande preocupação dele, inclusive, é essa, porque ele sabe que está um passo de ser derrotado e a 2 passos de ser preso. Existe essa situação agora, por exemplo, do celular do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o Roberto Castelo Branco, que deu até um depoimento recente à PGR, à polícia, e aí disse que, na verdade, ele queria falar sobre as influências que o Bolsonaro queria exercer em baixar preço de combustível, em indicar pessoas, e que ele não fez nada do que o Bolsonaro pediu. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo em específico sobre isso. Mas voltando à questão do Bolsonaro lá na Inglaterra, ele acabou fazendo um discurso, né, na sacada da residência oficial do embaixador do Brasil lá na Inglaterra, e aí a gente vê que se configura categoricamente o que a gente chama de abuso de poder econômico dentro da política. Por quê? Existe uma alteração ali em algumas leis, a partir da formalização da lei da ficha limpa, ocorreram algumas alterações em leis e aconteceram algumas incorporações de outras leis. Por exemplo, a lei da ficha limpa é a lei 135, a lei complementar 135/2010, que fala sobre abuso de poder econômico, sobre abuso de poder político, e ela alterou alguns elementos que estavam presentes na lei de inelegibilidade, a lei número 64, a lei complementar número 64 de 1990, que estabeleceria os casos em que o candidato pode ser impedido de ser votado ou ficar inelegível. Eu vou ler para vocês aqui o crime que o Bolsonaro acabou cometendo, né, que é o crime de abuso de poder econômico, porque ele utilizou toda a estrutura do Estado para viajar para a Inglaterra, para lá fazer campanha para os apoiadores que estavam lá, utilizando o seu dinheiro e o meu dinheiro. Eu vou ler, mas já adianto para vocês de antemão que o TSE não fará nada provavelmente até o pós-eleição, e eu vou explicar por quê, tá bom? Vamos ler aqui o que seria o abuso de poder econômico. Eu vou deixar para vocês aqui tanto a fonte que eu utilizei para fazer esse material, quanto as leis complementares, né? Vai estar aqui o link para você acessar através da página Jus Brasil, e também vai estar o link aqui da lei complementar número 135/2010, que é a lei da ficha limpa, e a lei complementar número 64/1990, que é a lei de inelegibilidade. E segue aqui o que seria o abuso de poder econômico cometido pelo Bolsonaro agora na Inglaterra, na sua visita nesse momento. O abuso de poder econômico em matéria eleitoral é a utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos financeiros ou patrimoniais, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. Por uso de poder econômico, entende-se o emprego de dinheiro mediante as mais diversas técnicas, que vão desde a ajuda financeira pura e simples a partidos e a candidatos, até a manipulação da opinião pública, da vontade dos eleitores, por meio da propaganda política subliminar ou a aparência da propaganda meramente comercial. Existiu também o que a gente chama de abuso de poder político. Algumas pessoas interpretam que teve esse abuso também, que é o seguinte: o abuso de poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder vale-se de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor em detrimento da liberdade de voto. Caracteriza-se dessa forma como ato de autoridade de exercício em detrimento do voto. E o que o Bolsonaro mais tem feito ultimamente realmente é promover aí detrimento ao voto. A Constituição fala, inclusive, sobre esses crimes que o Bolsonaro tem cometido, né, os crimes de abuso de poder econômico e político. A contagem regressiva está disparando, hoje já é dia 19 de setembro, né? Faltam aproximadamente 13 dias para a eleição acontecer, né? 13, número bem sugestivo, e o Bolsonaro está tentando desesperadamente mudar a narrativa. Ele já tentou trazer a carinha triste, já tentou trazer a carinha ali de que se ele perder ele vai desistir da vida, que ele não tenha mais nada a fazer aqui na terra, que ele está assim, que está assado. Na verdade isso é uma narrativa
basicamente para encantar parte do eleitorado que não quer votar no Lula, que não quer votar nele, mas que não queria votar em um candidato de esquerda. O Ciro Gomes não está agradando muitas pessoas, nem na esquerda, nem de parte da direita. O Lula ainda é um voto que não é viável para algumas pessoas que não querem votar nele em hipótese alguma. Então, quando ele tenta passar essa imagem de moderado, as pessoas passam a, entre aspas, entender que realmente talvez a gente possa dar uma outra chance ao Jair, porque o Jair aparece casualmente ali com um olhar melancólico, com um tipo de falar mais tranquilo. Quem sabe ele não vai mudar, e não vai. Isso é um personagem criado por ele, provavelmente orientado pela campanha do PL, que nesse momento está tentando desconstruir esse Jair Bolsonaro mais sisudo, mais carrancudo, mas não vai conseguir, porque ele por si já é muito ruim. E por conta disso, que a gente vai ver no dia 2 de outubro à noite, se tudo correr como a gente imagina, será a derrota do Bolsonaro para o presidente Lula, e essa derrota pode ser no primeiro turno com a sua ajuda. Sobre o lance que eu falei de o TSE não fazer nada, mesmo a lei sendo aplicada ali, né, dá para ver que ele cometeu sim crime de abuso de poder político ou econômico, ou os dois. O que vai acontecer é que o TSE, eu acredito que vai deixar que essa situação seja resolvida dentro do cenário político democrático, ou seja, se as pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro será derrotado, o TSE vai deixar passar essa situação, né? Vai deixar que a democracia resolva isso, pelo menos até o pleito. Depois do pleito, é provável que ele seja responsabilizado por estas condutas, para que daí ele fique inelegível futuramente. Então, é provável que nesse primeiro momento o TSE não faça nada, mas que em um futuro muito próximo ele acabe sendo processado por abuso de poder político ou econômico, ou os dois, e passe a ficar inelegível por aproximadamente 8 anos. Então é isso que eu precisava falar para vocês. Fiz a observação da Michelle, mas eu vou fazer de novo aqui nesse vídeo. Não sei se vocês viram no começo ou pularam. Eu fiz uma crítica ontem no vídeo sobre a ida do Malafaia junto com o Bolsonaro e o padre Antônio Paulo Antônio, não me recordo bem agora o nome do Paulo, né? Do padre, a ordem, né? Acho que é o padre Paulo Antônio, mas enfim. E o maquiador da Michelle, né? O Agostinho. Eu fiz uma crítica sobre isso. Um amigo me chamou a atenção ontem e falou: Carlito, o padre e o Malafaia são desnecessários realmente, mas o maquiador é algo que realmente a mulher precisa, e assim como segurança, por exemplo, para o homem, a mulher também pode solicitar um maquiador. Então, a ida do Agostinho a gente até tenta entender, mas do Malafaia, do próprio padre, não faz sentido algum. O Malafaia, inclusive, está se lambuzando com a sensação de ter um poder, quando na verdade ele é um grande nada. Ele nunca foi nada, nunca será nada, e vai viver frustrado a vida inteira por conta disso. Comenta aqui embaixo o que você acha desses crimes cometidos pelo Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem também. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Lembro vocês, inclusive, que esse vídeo vai estar publicado lá no Facebook, porque a gente precisa viralizar esse vídeo lá também, porque a gente precisa lembrar 2 pontos, tá? Primeiro ponto, tem muito bolsonarista ainda engolindo a narrativa do Bolsonaro. E segundo ponto, a gente precisa derrubar essa narrativa, porque ele sabe que será derrotado. Seja no primeiro turno, seja no segundo turno, ele já entendeu isso. Por conta dessa situação toda, ele está radicalizando ainda mais o discurso, dizendo que vai vencer no primeiro turno, que se não tiver vitória ali é fraude. E eu vou deixar para vocês as fontes no primeiro comentário fixo. Peço desculpas já por essa edição mais simples, né? Não vai ter muita coisa aqui, porque o Gabriel está de aniversário hoje, a gente deu folga para ele. Mas enfim, comenta, se inscreva, curta o canal, siga minha esposa no canal dela, Feminismo Movimento. E lembre-se sempre, como a gente diz aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.